Galera, professor Paulo para mais uma aula de matemática. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo da trigonometria na circunferência. Aula número 8. Temos aqui um exemplo bem legal aqui, galera. E é o seguinte, ó. Qual é o menor ângulo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos quando o relógio está assinalando 7 horas e 20 minutos? Quer saber o menor ângulo? Lembrando, pessoal, que eu estou considerando aqui um relógio de forma circular, certo? Eu quero saber qual é o menor ângulo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos, de tal forma que esse relógio aí está assinalando 7 horas e 20 minutos. Que questão muito legal, né, galera? Você vai ver que é muito legal. Veja só, galera. Essa questão você vai trabalhar basicamente com os conceitos iniciais, né, que a gente mencionou para vocês aqui, certo, pessoal? No estudo, na medida do arco da circunferência. Galera, tá aqui a questão, ó. Essa circunferência está muito feia, né? Não precisa rir de mim não, viu? Sei que está muito feia, mas na próxima vez eu vou trazer um compasso, aí vou fazer aqui perfeito, igual a eu, né? Igual a mim. Muito bem, então nós temos aqui o centro da circunferência, né? O ponteiro das horas aqui está apontado por 7, ó. E o ponteiro dos minutos está apontado por 4, ó, referente aos 20 minutos. Eu quero saber o menor ângulo formado. Nós temos aqui o maior ângulo, temos aqui o menor ângulo. Beleza. Mas veja só, galera. Veja só. O que a gente pode perceber aqui, ó? Nós temos aqui 12 horas. O giro completo é de 360 graus. Beleza? Então, se eu pegar os 360 graus e dividir essas 12 partes aqui, ó, 360, e eu vou dividir por 12, isso aqui vai ser quanto, cara? 30 graus. Beleza, pessoal? Aqui dividi 12 partes aqui, ó, 12, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, cada parte mede 30 graus, ou seja, de hora em hora vai medir 30 graus. Ó. Aqui vai medir 30, daqui para cá vai medir 30, daqui para cá vai medir 30, daqui para cá vai medir 30, ó. Então, ó, sempre vai medir 30, todas essas partes aí, ó. Beleza? Daqui para cá vai medir 30, daqui para cá vai medir 30, daqui para cá vai medir 30 e assim por diante. Beleza? Ou seja, vocês podem notar aqui, ó, que de hora em hora, isso aqui nós temos aqui uma equivalência de 30 graus, ó. De 12 para 1, você percorreu 1 hora, que é equivalente a quanto? 30 graus. De 1 para 2, certo? Você percorreu 1 hora, certo? Que é equivalente a quanto? 30 graus. 2 para as 3, né? Você andou 1 hora. Você andando 1 hora, você vai andar 30 graus. O que você pode concluir? Que 1 hora é equivalente a 30 graus. Ficaram ligados aí nessa ideia aí? Muito bacana. Só que eu quero trabalhar uma regrinha de 3, né, que vai estar relacionado com os minutos. Ora, mas é muito simples. Para eu trabalhar com os minutos, é só vocês saberem que 1 hora equivale, ó, a gente sabe que 1 hora equivale a 60 minutos. Beleza? Então, no lugar dessa 1 hora aqui, eu posso colocar 60 minutos, equivalente a 30 graus. Pronto, pessoal. Fechou. Então, todas as questões que vocês forem trabalhar, né, com uma questão específica como essa aqui, ó, ele pediu um determinado ângulo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos, certo? Quando ele for trabalhar com uma questão desse tipo, né, você sempre vai usar uma relação de equivalência fixa. Eu fixei aqui para vocês. E que relação é essa aqui, ó? 60 minutos equivalente a 30 graus. Certo, pessoal? Tem que trabalhar com minutos por quê? Porque, por exemplo, aqui, ó. Por que eu coloquei em minutos ao invés de trabalhar com horas? Porque eu estou trabalhando aqui com 7 horas e 20 minutos. Ou seja, na medida que o ponteiro dos minutos está andando, né? Eu quero saber também qual é o deslocamento também do ponteiro das horas. Certo? Então, veja só, galera. Veja só. Por exemplo, aqui, ó. O ponteiro aqui dos minutos está aqui apontado por 4, 20 minutos. Beleza, pessoal? O ponteiro das horas, ele está aqui apontado por 7.
ele está fixo aqui no 7? Não, não está fixo no 7, galera. Veja só, na medida que o ponteiro dos minutos, ele está andando aqui 20 minutos, certo, pessoal? O ponteiro das horas, ele não está aqui fixo no 7, pessoal, certo? Ele vai ter um certo deslocamento, ele vai andar um pouquinho, ou seja, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, um pouquinho acima do 7, ó, um pouquinho à frente do 7, ó. Então, o ponteiro das horas vai estar mais ou menos aqui, ó, por aqui, ó, certo? Ou seja, ele vai ter um certo deslocamento, que eu vou chamar de alfa, beleza, pessoal? Então, ó, na medida que o ponteiro dos minutos aqui andar 20 minutos, o ponteiro das horas não vai ficar fixo aqui no 7, certo? Ele vai andar um pouquinho, ó, ele vai ter um certo deslocamento que eu chamei o quê? De alfa. Tranquilo, galera, né? Pois muito bem. E o ponteiro, né? O ponteiro das horas e dos minutos, eles vão formar esse ângulo aqui, pessoal, ó. Esse ângulo aqui, ó. Lembrando, pessoal, que o ângulo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos não é esse ângulo aqui não, viu, galera? Ó, em que o ponteiro das horas está fixo no 7. O ponteiro das horas está aqui, ó, um pouquinho à frente do 7. Então, o ângulo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos, ó, tá aqui o ponteiro das horas, tá aqui o ponteiro dos minutos. Então, é esse ângulo aqui, galera. Todo esse ângulo aqui que eu estou trabalhando. Esse deslocamento aqui, alfa, certo? E essa medida aqui, ó, beta, se você somar, vai dar justamente um ângulo θ, certo? Eu vou chamar aqui de θ, ó. Por exemplo, aqui, ó, θ é igual a alfa mais beta. E é justamente o θ que eu quero determinar, pessoal. Que é justamente o ângulo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos. Beleza? Galera, perceba o seguinte, pessoal. Que o ponteiro das horas aqui fixo aqui no 7 e o ponteiro dos minutos aqui fixo no 4, certo? Isso aqui vai descrever um arco de quantos graus, ó? Repara aqui comigo aqui, ó. Aqui é 30, mais 30, mais 30, vai dar 90. Então, a medida angular desse arco é de 90 graus. Beleza, pessoal? E lembrando também, pessoal, que a medida angular do arco, ele corresponde ao ângulo central. Beleza? Vocês viram também comigo aqui, ó. E nós temos aqui, ó, por exemplo, aqui. Nós temos aqui uma circunferência, temos aqui o centro, certo? E aqui nós temos aqui um determinado arco, ó, em que a medida angular desse arco, ele corresponde à medida do ângulo central. O ângulo central está aqui, ó, certo? A medida desse ângulo aqui é a mesma medida desse arco. Então, se esse arco aqui mede 90, logicamente o ângulo central beta, cuidado, não é alfa mais beta não, é beta, viu? Ó? Beta é 90, beleza? Então, vamos substituir aqui, ó, beta igual a 90, θ é igual a alfa mais beta. Beta é 90 graus. Beleza. Então, para eu descobrir o meu ângulo θ, que é justamente a soma de alfa mais beta, em que a soma de alfa mais beta é justamente o ângulo formado entre o ponteiro das horas, que está aqui, e o ponteiro dos minutos, repare só, pessoal, que o ângulo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos é esse ângulo aqui, ó, alfa mais beta, que eu chamei de θ, beleza? Aqui nós acabamos de ver que beta vale 90 e o alfa vale quanto? O alfa, galera, é justamente o deslocamento, pessoal. É o deslocamento, certo? O deslocamento do ponteiro das horas. Então, na medida que o ponteiro dos minutos, ele anda 20 minutos, ó, regrinha de 3, pessoal, ó, 60 minutos equivale a 30 graus. Na medida que o ponteiro dos minutos, ele anda 20 minutos, qual vai ser o deslocamento, né, do ponteiro das horas, ó? O ponteiro dos minutos ele vai andar 20 minutos. Então, na medida que o ponteiro dos minutos ele anda 20 minutos, o ponteiro das horas ele não vai ficar fixo aqui no 7. Ele vai ter um certo deslocamento, vou chamar de quanto? De alfa. Chamei de alfa. Pronto, regra de 3. Aí você vai descobrir o alfa, né, galera? Então, lá, ó, multiplica cruzado. Ó. Alfa vezes 60 fica 60 alfa igual a 20 vezes 30. Beleza, pessoal. Aí a gente vai
para facilitar a nossa vida, cancela 0 com 0. Então fica 6 alfa é igual a 2 vezes 30, 60. Portanto, alfa é igual a 60 por 6, ó, você está multiplicando e dividindo. Alfa é igual a 10 graus. Pronto, galera, descobri o deslocamento do ponteiro das horas, na medida que o ponteiro dos minutos, ele anda 20 minutos. Então ficou bem claro, né? Então esse ângulo alfa aqui é justamente quanto aqui, ó? 10 graus. Beleza, então fica θ igual a 10 graus mais 90 graus. Portanto, o ângulo θ é igual a 100 graus. Esse ângulo aqui, galera, é o ângulo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos. Galera, vamos estudar o seno, o cosseno e a tangente na circunferência. Vamos ver como é que funciona a ilustração geométrica, né? Você pode fazer uma representação do seno, cosseno e tangente. Como que eu posso representar isso aqui geometricamente, professor? Vem comigo aqui, ó, galera. Ó. Nós temos aqui a circunferência trigonométrica, que eu já abordei para vocês na aula anterior, certo? Uma circunferência, certo? Que está no plano cartesiano, cujo centro aqui ele vai coincidir com a origem do plano cartesiano. Claro, que é uma circunferência de raio 1. Expliquei isso aí para vocês. Beleza, então tá aí. E nessa circunferência ele vai marcar um ponto, certo? Ele vai marcar um ponto aqui na circunferência, ó, em que esse ponto aqui, nós temos aqui a abscissa e a ordenada. Beleza, pessoal? Galera, como a gente sabe que o eixo X representa o eixo cosseno e o eixo Y representa o eixo seno, ao marcar um ponto aqui, ó, lembrando, pessoal, que toda vez que eu for marcar um arco aqui na circunferência, um determinado ponto que vai determinar um arco, certo? Eu sempre vou começar daqui, ó, certo? Aqui vai ser a nossa origem, beleza, pessoal? A origem da circunferência. Muito bem. Eu vou marcar um ponto aqui, ó. É como se estivesse marcando um ponto aqui no plano cartesiano, certo? Estou marcando um ponto na circunferência, só que esse ponto aqui da circunferência é o meu ponto aqui do plano cartesiano. Eu vou fazer aquela projeção, né? Com relação ao eixo X, em relação ao eixo Y. É como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Você tem aqui, sei lá, um plano cartesiano, você está marcando um ponto aqui, ó. Um ponto, sei lá, 3 e 2, ó. Aqui é 3, você projeta para cá, aqui é 2. Beleza, ficou bem claro, né? É o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou marcando um ponto aqui do plano cartesiano, só que esse ponto aqui é um ponto da circunferência trigonométrica. De tal forma que esse ponto aqui, ó, a minha primeira coordenada, como o eixo X representa o eixo do cosseno, então a minha coordenada aqui vai ser o cosseno, tá? Essa é a primeira coordenada. Como o eixo Y representa o eixo seno, a minha segunda coordenada vai ser o seno. É basicamente isso que eu estou falando, galera. Ó, se nós temos aqui o seno e o cosseno, perdão, aqui é cosseno e o seno, certo? Aqui vai ser o X, aqui vai ser o Y. Beleza, pessoal? Então, galera, quando eu marcar um ponto aqui, pessoal, um ponto aqui no plano cartesiano, em que esse ponto aqui é o ponto da circunferência que vai determinar um arco, cuja medida do ângulo central aqui é o ângulo θ. Beleza, pessoal? Ok. Então, essa medida aqui angular do ângulo central, ele corresponde à medida angular desse arco aqui, galera. Ó. Então, o arco vai da origem, essa origem aqui, ó, até o ponto P. Beleza, pessoal? Então, para eu calcular o cosseno do ângulo, eu faço a projeção com relação ao eixo X. Para eu calcular o seno do ângulo, eu faço a projeção com relação ao eixo Y. Ficou claro, né? Então, tá aí, ó. Então, nós temos aqui o determinado ponto, certo? Em que esse ponto aqui, a minha primeira coordenada é o cosseno do ângulo. Qual é o ângulo aqui, ó? Eu marquei um ponto na circunferência que determinou um arco de abertura e medida angular θ. Portanto, aqui vai ser o cosseno de θ. Certo, pessoal? Então, a primeira coordenada, que representa o meu x, é o cosseno de θ. Ou seja, quando eu projetar aqui, ó, com relação ao eixo x, ó, vou projetar com relação ao eixo x, e vou ter um determinado ponto aqui, ó, em que esse ponto aqui é justamente o meu cosseno de θ. Beleza? Agora, para calcular o seno desse arco aqui, ó, eu faço a projeção com relação ao eixo y, pessoal. Aqui a projeção com relação ao eixo y, em que quando eu chegar nesse ponto aqui, ó,
esse ponto aqui vai ser justamente o seno do ângulo θ, ó, que é a segunda coordenada. O seno do ângulo θ, que é o meu y. Beleza, pessoal? É como se fosse, por exemplo, aqui, ó. Se x fosse 1/2, por exemplo, aqui, ó. Qual é o tamanho desse segmento aqui, pessoal? 1/2, certo? Se aqui fosse 1/4, ó. Se aqui fosse 1/4, qual seria o tamanho desse segmento aqui, ó? Seria 1/4. Como aqui é cosseno de θ, então esse comprimento aqui, galera, ó, esse comprimento aqui, esse tamanho é cosseno de θ. Então, geometricamente, galera, o cosseno de θ é justamente esse segmento aqui, galera. Esse tamanho aqui. Beleza, pessoal? Ficou claro, né? Aqui é o seno de θ, certo? Então, logicamente, aqui você está partindo aqui da origem, né? E aqui nós temos aqui o ponto, né, que é justamente o seno de θ. O seno de θ é algum valor, sei lá, algum valor y, certo? Em que o comprimento aqui, ó, o nosso tamanho desse segmento aqui, certo? Qual é o comprimento desse segmento aqui, galera? O comprimento nada mais é do que o seno de θ. Então ficou claro, pessoal. Então, geometricamente falando, o seno de θ é esse comprimento aí, galera. Ficou claro, né? Vou pintar aqui de vermelho para dar uma tonalidade aqui melhor, para nós conseguirmos entender, ficar bem mais didático, né? Para a gente entender. Beleza. Então tá aí. Geometricamente, o seno e o cosseno é justamente esses segmentos aqui. Tranquilidade, pessoal. Então o que vocês podem ver aqui a princípio aqui, ó? Que daqui para cá, aqui é o centro da circunferência. Aqui é o ponto da circunferência. A distância do centro até o ponto da circunferência é o raio. Lembrando que o raio que eu defini aqui é o raio unitário, ó, é 1, beleza? Então nós temos aqui um triângulo retângulo de hipotenusa 1, catetos cosseno de θ, e quanto aqui, galera? Ó, percebe que aqui é seno de θ, aqui é do mesmo tamanho, ó, seno de θ, cateto seno de θ, ó, beleza? Então se eu reproduzir esse triângulo aqui para cá, ó, deixa eu trazer ele para cá aqui, ó, vou trazer ele para cá. Vamos reproduzir esse triângulo aqui, para cá fica bem melhor para você visualizar, enxergar aqui, ó, a nossa relação métrica do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa 1, ângulo θ, aqui é o cosseno de θ e aqui é o seno de θ. Galera, triângulo retângulo, ele é pitagórico, então se você aplicar o Teorema de Pitágoras, o que a gente vai obter aqui, pessoal? A nossa famosa relação fundamental da trigonometria. Trigonometria. Beleza, pessoal? Então, a nossa relação fundamental da trigonometria é essa relação aqui, pessoal, em que a soma dos quadrados dos catetos, ó, esse triângulo aqui, ó, seno ao quadrado de θ, mais o cosseno ao quadrado de θ, é igual a hipotenusa ao quadrado, beleza? Teorema de Pitágoras, né? Só reescrevendo aqui, ó, seno ao quadrado de θ, mais o cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1. Então, fechou, galera. Então, tá aí, ó. Isso aqui é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. Eu acabei demonstrando ela, né? Fazendo aqui o uso do ciclo trigonométrico. Eu poderia muito bem demonstrar ela utilizando as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Só que essa demonstração aí eu vou deixar para fazer para vocês aí em sala de aula, certo, pessoal? Tem outra forma de demonstrar isso aqui. Tem 3 formas de demonstrar, certo, pessoal? Isso aqui. E essa relação aqui, galera, ela é muito poderosa, pessoal. Uma relação fundamental aqui da trigonometria. Muito bem, galera. Muito bem. Isso aqui você vai utilizar em vários exercícios, pessoal. Certo? Então, qualquer situação, problema da trigonometria, se você estiver trabalhando com equações, inequações, transformações, identidades, enfim, expressões trigonométricas, sempre vai passar por essa relação aqui, pessoal. Relação fundamental da trigonometria. Porque tudo da trigonometria, nós temos que o seno sempre está em função do cosseno, a maioria dos exercícios. Então, se o seno está em função do cosseno, você pode colocar em função de um só. Por exemplo, aqui, se você sabe quem é o seno e você quer descobrir o cosseno, ora, aplica a relação fundamental. Ó. O aluno, hoje eu estava ministrando uma aula que um aluno perguntou para mim, professor, qual é a diferença
como é que eu faço para saber quando eu vou utilizar a relação fundamental? Muito simples, galera. Se você trabalha com uma questão em que você tem a informação do seno, você sabe quem é o seno, e você quer descobrir o cosseno, ora, está aqui o seno. Para você descobrir o cosseno é só substituir o seno para aquele valor e você vai descobrir o cosseno. E se você conhecer o cosseno e você quer descobrir o seno, da mesma forma, certo, pessoal? Um está relacionado com o outro, um está em função do outro, beleza, pessoal? Por isso que a maioria dos exercícios você sempre vai utilizar essa relação aí, que é muito importante, beleza? Galera, eu falei do seno e cosseno na circunferência. E a nossa tangente, pessoal? Pessoal, vou só apagar bem aqui, dá para fazer aqui, ó. A reta tangente, pessoal, é aquela reta que vai passar pela origem da circunferência trigonométrica. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma reta tangente. Quando fala tangente, essa palavra tangente é conhecida, né, pessoal? É quando ela vai interceptar em um ponto, certo? Lembrando, pessoal, que se você tem uma circunferência, a circunferência intercepta em 2 pontos, ó. Então, essa reta ela é secante. Reta secante é quando ela vai interceptar a circunferência em 2 pontos. Quando você tem uma reta que vai interceptar a circunferência em apenas um ponto, essa reta aqui é chamada reta tangente. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui uma reta tangente que vai passar aqui pela origem, de tal forma que essa reta tangente aqui, pessoal, é uma reta que a gente vai descrever a tangente desse arco aqui, ó, geometricamente. A gente vai visualizar isso aqui, ó. Galera, eu falei para vocês que o cosseno, para você calcular o cosseno desse ângulo aqui, você vai projetar com relação ao eixo X. Para você calcular o seno do ângulo, você vai projetar com relação ao eixo Y. Beleza. E a tangente do ângulo? Você vai projetar para onde? Você vai projetar lá para a reta tangente. Certo? Está aqui a nossa reta tangente. Certo? E você vai projetar para cá, ó. Lá para a reta tangente, ó. Pronto, tá aqui, ó. Então vai parar aqui. E esse tamanho aqui, galera, ó. Esse tamanho aqui, ó. Esse comprimento aqui nada mais é do que a minha tangente do ângulo. Então tá aí a nossa representação da reta tangente, ó. Deixa eu apagar bem aqui para não ficar bagunçado aqui, ó. Deixa eu apagar bem aqui. Muito bem, galera, muito bem. Então tá aqui cosseno de θ, seno de θ. Beleza? Nosso ponto P, ó. Tranquilo. Muito bem. E vocês podem observar, lá no estudo da geometria plana, vocês viram o seguinte, ó. Vocês viram o estudo dos triângulos quando eles são semelhantes, ó. Certo, pessoal? Repare aqui comigo, ó, que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Vou adotar aqui os vértices deles aqui, ó. Vou chamar isso aqui de O. Certo? Vou chamar isso aqui de P, aqui de Q, certo? Aqui de R e aqui de S, os vértices. Repare comigo aqui, ó, note, o que vocês podem notar aqui, galera? O que vocês podem perceber? Que o triângulo menor OSP, ó, ele é semelhante ao triângulo OQR. OQR. Muito fácil você visualizar a semelhança, ó. Repare comigo que no triângulo pequeno aqui, ó, o triângulo SPO, nós temos aqui um ângulo 90 graus, nós temos aqui o ângulo θ, e aqui só pode ser quanto? Vou chamar de beta. Chamei de forma aleatória, beta. Beleza, pessoal. Aqui, ó, no triângulo grande, nós temos aqui, ó, o ângulo reto, o mesmo ângulo reto. Nós temos aqui o ângulo θ, que é um ângulo em comum. Então, se eu chamei aqui de beta, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180, então aqui também vai ser beta, ó. Né? Para ser 180, isso aqui vai ser beta. Então, o que diz o conceito inicial, a definição de semelhança em triângulo? É claro que não vou entrar em detalhes. Você tem dois triângulos, para eles serem semelhantes, os seus ângulos correspondentes são iguais e seus lados são proporcionais. Beleza, pessoal? Repare que todos os ângulos aqui são iguais, ó. O triângulo menor nós temos um ângulo 90 graus, θ, beta. 90 graus, θ, beta. Então, esses dois triângulos aqui são semelhantes. Se são semelhantes, pessoal, o que eu posso concluir aqui, ó? Posso concluir o seguinte, que os seus lados correspondentes são proporcionais. Se eu fizer isso aqui, galera, ó, se eu disser para vocês aqui que, por exemplo aqui, se eu disser para vocês que a altura do maior está para a altura do menor,
A altura do maior é a tangente, ó. Isso aqui é a tangente do ângulo. Tangente do ângulo. Está para a altura do menor, que é o seno do ângulo. Certo? Isso aqui é o mesmo que você pegar a base do maior, que é 1, ó. É o raio aqui, ó. Repara que aqui é o raio vale 1. Certo? A base do maior está para a base do menor, que é o cosseno. Beleza. Então, fazendo aqui a continha aqui, galera. Como é que fica aqui, ó? Multiplicação meio pelos extremos aqui, ó. Ou então eu posso simplesmente levar esse seno para lá, ó, multiplicando. E deixa a tangente aqui desse lado, ó. Então fica a tangente do ângulo, nada mais é do que o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. O seno vem para cá multiplicando 1. Então tá aí, galera. A tangente é a razão do seno sobre o cosseno. O aluno pergunta, professor, por que a tangente é a razão do seno sobre o cosseno? Então tá aí a explicação aí para vocês aí, ó. A demonstração bem clara. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí, galera. A nossa circunferência trigonométrica. O seno, cosseno da tangente, representado aqui na nossa circunferência trigonométrica, beleza?